Bom, quanto ao tema especificamente, eu primeiro fiquei a imaginar o que a Emerge sugeriu com o título, Direito dos Povos Indígenas. O que ela queria com o direito dos povos indígenas? O que nós viemos debater? Pensei primeiro que poderia ser o direito dos índios especificamente enquanto comunidade. Quer dizer, o direito exercido na comunidade indígena. O direito dos povos indígenas. Mas não deveria ser isso, porque são inúmeras comunidades, inúmeras sociedades indígenas com inúmeras regras e normatividades diferentes e com uma característica, acho que em todas elas, pelo que eu pude ler e perceber, muito diversa da nossa. Enquanto nós somos cunhados num direito patrimonial, individual, o direito indígena é um direito mais do sentir, é um direito mais da comunidade coletiva, da propriedade coletiva, do coletivismo. Quer dizer, que a gente conclui é que o direito indígena não tem uma regra pré-estabelecida para solucionar o problema que virá. Quer dizer, o direito indígena está mais para um sentir, um sentimento de direito, como vai nos dizer Pablo Verdú no livro Sentimento Constitucional. Então, me pareceu que não podia ser isso. Então, o tema, me sugeriu que a gente conversasse sobre o direito que nós, brancos, acabamos por legitimar os direitos indígenas, os direitos que nós concedemos aos índios, à comunidade indígena. E é nesse caminho que a gente vai caminhar. É o direito que nós reconhecemos que os índios devam ter. Como a própria perspectiva já nos conduz, o direito, nesse caso, é um direito naturalmente autoritário, quer dizer, e o direito, nesses casos, o direito vai exercer um papel autoritário durante grande parte da história, mas principalmente, muito claramente, a partir da Revolução de 1789, na Revolução Francesa. E vai trazer... Bom, deixa eu começar. Então, a ideia do direito dos povos indígenas é essa ideia, essa perspectiva. Quer dizer, o direito que nós concedemos, que nós reconhecemos, na verdade não reconhecemos, nós concedemos aos índios, na verdade. Então, essa é a perspectiva inicial. Eu fiquei aqui tentando fazer um link com esse direito, que não nos é muito afeito o dia a dia, com o que nós podemos fazer, o que nós podemos... qual elo nós podemos ter com esse direito indígena, do nosso dia a dia, a nossa atuação. Eu cheguei à conclusão, então, retornando ao início, que é o direito dos povos indígenas, o que nós vamos trabalhar com o direito dos povos indígenas, na verdade, é um direito do dominador em face do dominado, daquele que se quer dominar. A perspectiva, então, da Revolução Francesa, ela parte de uma ideia de Constituição escrita. E a Constituição escrita é uma Constituição que vai estabelecer parâmetros para que a própria classe dominante encontre a sua razão mais à frente. Quer dizer, eu estabeleço hoje, no papel escrito, o que eu quero me garantir para frente. Isso é naturalmente o que aconteceu com a Revolução Burguesa. Isso os índios não vão ter, quer dizer, a cultura indígena não vai ter essa perspectiva de direito pré-estabelecido, regrando condutas que virá, condutas que virão. Fazendo esse link, então, eu parto do pressuposto, e aí é uma visão geral sobre esse tema, que o judiciário, infelizmente, não está servindo a todos, O judiciário atua numa área muito tênue, muito pequena da comunidade. O judiciário vai atuar ali numa área da classe média, não muito longe, não muito perto, não muito distante disso, quer dizer, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas não muito saindo dessa perspectiva. Quer dizer, a ideia do índio, então, a razão
de suprir essas necessidades. A ideia da Constituição, então, a ideia do direito, diferente dos índios, é uma ideia que vai partir da ausência de... O direito não vai ser uma ideia de necessidade, quer dizer, o direito não vai existir para suprir a necessidade alheia. O direito vai existir para sedimentar o que a classe dominante determina. Bom, essa visão geral é só uma introdução e eu vou dividir essa minha fala brevemente em alguns tópicos. O primeiro deles é um pouquinho da história sobre o que aconteceu com a chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui na América. Como vocês sabem, como já adiantou o desembargador Verani, jamais se viu o que foi feito com os índios na América. Não se tem notícia na história de nada parecido com isso. Não se tem muita informação concreta de quantos índios nós tínhamos aqui na América com a chegada primeiro dos espanhóis, depois dos portugueses, mas se estima entre 5 e 10 milhões, alguns falam em 1, alguns falam em 10, a perspectiva é de 5 a 10 milhões. Como vocês sabem, Colombo aportou aqui em 1492, e aportando aqui em 1492, antes disso, Portugal, com a expansão marítima, e começando lá em 1547, 44, por ali, Portugal foi, e aí é uma perspectiva de como o direito vai trabalhar com a função dominadora. 1440 e poucos, Portugal vai à igreja e consegue uma bula papal, e essa bula papal vai autorizar Portugal a tomar para si todas as terras e todas as pessoas que ele puder dominar. Quer dizer, o direito, nesse caso, vai legitimar a tomada de terras e de pessoas por Portugal na expansão marítima. Isso aconteceu também com a Espanha, quando chegou em 1492, onde é as Bahamas hoje, e em 1493 a Espanha também vai fazer o mesmo percurso, quer dizer, ela vai à igreja e tenta buscar uma autorização para que tenha propriedade de todas as terras e todas as pessoas que ela encontrar para poder trabalhar, para poder exercer o direito dela. Isso acontece, Colombo chega em 1492, 1493 ele consegue essa bula papal, mas em 1492, quando ele chega e se apresenta nas Bahamas, na América, ele vai ter o primeiro contato com os índios, e o primeiro contato é interessante porque uma das naus de Colombo, conta-se a história, encalhou. E quando essa nau encalha, ele consegue a ajuda dos índios para desencalhá-la. Ele escreve então ao rei de Portugal com duas passagens interessantes. A primeira delas é dizer, rapidamente, eu estou resumindo, que ele conseguiu a ajuda dos índios para esse trabalho e que ele jamais viu na história pessoas tão boas. Mas ao mesmo tempo ele vai escrever também dizendo que as pessoas que ele encontrou aqui na América, elas são absolutamente ingênuas, que com 50 pessoas ele conseguia dominar todo o território. Daí vem a ideia já de dominação, embora o contato tenha sido absolutamente amistoso. Semelhante situação vai acontecer com Pedro Álvares Cabral, com duas hipóteses interessantes também. Com duas passagens da Carta de Caminha, que só foi divulgada lá no século XVIII, XIX, com duas passagens interessantes. Quer dizer, a primeira delas é que Caminha vai dizer, quando eles chegaram aqui, que ele jamais tinha visto povo tão bom quanto os índios estavam aqui. E uma outra passagem ele vai relatar que quando os índios viram no peito de Cabral uma corrente de ouro, eles começaram a indicar que existia ouro na floresta,
Então isso também vai chamar a atenção de Caminha, e assim ele escreve para o rei de Portugal. Bom, começamos a colonização pelo lado espanhol, pela América Espanhola. Nós vamos ter uma situação fundamental, e vai aparecer uma figura que foi o grande defensor dos índios, chamado Bartolomeu de Las Casas. Bartolomeu de Las Casas era um frei que veio para a América Espanhola na tentativa de fazer o que a Espanha tinha interesse, que era buscar as riquezas espanholas, as riquezas da América, conduzir para a Espanha. Eles tinham as chamadas leis das Índias, e essas leis das Índias, elas vão disciplinar como seria a exploração das terras da América Espanhola. Bom, Bartolomeu de Las Casas consegue especificamente uma dessas autorizações, e ele passa a ser um senhor de uma determinada área, com a ajuda dos índios nessa exploração. Em 1502, Bartolomeu de Las Casas vai ter uma grande virada, porque ele, acompanhando um confronto entre os índios e os soldados espanhóis, ele vai dizer que jamais houve uma dizimação tão grande quanto aquela. A partir daquele momento, Bartolomeu de Las Casas passa a defender o direito dos índios à terra e à sua própria cultura. E ele encontra uma resistência muito grande, porque ele, defendendo isso, estava contra toda a história e toda a perspectiva da Espanha na tentativa de colonização da América. Ele vai entrar em conflito com uma outra figura importante também da época, chamado Ginés de Sepúlveda, que era um grande jurista da época. Ginés de Sepúlveda vai defender, o que também disse o desembargador Verani, a guerra justa, e eles vão ressuscitar uma discussão lá do século XIII, do século XII, chamada a controvérsia de Valladolid, que é, na verdade, saber... Deixa eu ver se eu consigo explicar. A controvérsia de Valladolid vai dizer que vai partir do seguinte pressuposto: todas as pessoas, todos os pagãos, todos os gentios, não têm mais direito à propriedade ou à sua própria liberdade a partir da chegada de Cristo na Terra. Porque a chegada de Cristo na Terra vai tomar para ele, para a igreja, todos os bens e toda a liberdade das pessoas que não se submetem ao cristianismo. Essa é a autorização inicial para a chamada guerra justa. E vai se começar a discutir se isso vigorava, se isso era adequado ou não, com a discussão de Bartolomeu de Las Casas e Ginés de Sepúlveda. Eu trouxe só o Ginés de Sepúlveda vai escrever um livro, uma obra chamado Tratado da Justa Causa e na Guerra contra os Índios. Tem algumas passagens interessantes, mas que eu escolhi para trazer a informação é o seguinte: texto dele: submeter com as armas, se não for possível por outro caminho, aqueles que por condição natural devem obedecer a outros e recusam-lhe o império. É justo e natural que os homens prudentes, probos e humanos, dominem sobre os que não são. Com perfeito direito os espanhóis imperam sobre esses bárbaros do Novo Mundo e ilhas adjacentes, os quais em prudência, engenho, virtude e humanidade são tão inferiores aos espanhóis como as crianças aos adultos e as mulheres, e as mulheres aos varões, havendo entre eles a diferença que há entre gentes ferozes e cruéis e gentes clementíssimas, e quase diria entre macacos e homens. Quer dizer, essa é a perspectiva de Sepúlveda, que vai inicialmente conduzir a Espanha e a ideologia espanhola na colonização da América. Depois dessas duas figuras, surge uma terceira que vai trazer consequências também importantíssimas, que
que é o Fernando de Vitório, que é conhecido como o que criou o direito internacional público. Quer dizer, no final das contas, Fernando de Vitório vai concordar com Las Casas em determinada parte, mas vai concordar também com Sepúlveda na outra parte. Vitório vai justificar e legitimar e concordar com a guerra justa, ao mesmo tempo em que ele vai dizer que os índios necessitam de tutela, assim como necessitam de tutela as crianças. Essa ideia de Vitório vai ter relação direta com o que vai acontecer na nossa legislação mais à frente, lá em 1831, 1689, por ali. Nós vamos ter uma legislação especificamente tomando essa regra de Vitório lá do século XVI. Bom, a América Portuguesa é um pouco diferente. A América Portuguesa, nós sabemos que, como diz Caio Prado Júnior e Raimundo Faro, Portugal não tinha muito interesse depois de 1500 no Brasil. Não tinha muito interesse, e aqui existiam só feitores com a única exploração do pau-brasil, e até 1500 os índios eram quase que parceiros, havendo trocas de materiais, como nós estudamos até mesmo no primário, secundário, enfim. Até que em 1530, aparece a figura de Martim Afonso de Souza, com as suas famosas 3 cartas. Essas 3 cartas do rei de Portugal são as famosas cartas de Martim Afonso de Souza. Cada uma delas trazia uma ordem. A primeira delas dizia que era do rei de Portugal toda a terra até onde as vistas alcançarem. A segunda delas fazia de Martim Afonso de Souza o Capitão Mor. E a terceira informava que Martim Afonso de Souza deveria conceder a todos os amigos da coroa as terras para que fossem cultivadas, plantadas e exploradas. Está aí a ideia inicial de Seis Marias no Brasil, porque a ideia inicial de Seis Marias não é essa. Quer dizer, no Brasil houve a importação da ideia de Seis Marias, completamente diferente do que aconteceu em Portugal. Portugal, em 1375, estava completamente dizimado por conta da peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Dom Fernando o Belo, Fernando I o Belo, vai entregar as suas terras públicas a quem quisesse plantar para poder produzir e tirar Portugal da situação de penúria que ele se encontrava. Isso em 1375. Bom, isso é feito, e não preciso dizer a vocês que 100 anos depois Portugal estava como uma das potências, ou se não a maior potência da Europa. A ideia de Seis Marias no Brasil vai ser completamente diferente. Quer dizer, a ideia de Seis Marias no Brasil, a divisão da terra, não vai ter nenhuma perspectiva de suprir as necessidades. As Seis Marias, quando vieram para o Brasil, essa divisão de terras, elas vão trazer para o Brasil, na verdade, a ideia da colonização, a ideia da exploração. E acho que vocês ouviram o professor Miguel Baldez falar, é a cerca jurídica que cobre a terra, né, que impede a terra, o direito impedindo o exercício da necessidade. Então, com as Seis Marias nessa situação, a tentativa dos colonizadores era utilizar os índios como escravos. Só que isso não dá muito certo, porque a escravidão, nesse caso, vai entregar ao escravo apenas a comida, apenas o que ele precisa para sobreviver, para ele continuar com o seu trabalho. Ocorre que com o índio isso não vai dar muito certo, embora ele seja colocado em cativeiro. Mas o índio escravo, por um prato de comida, pela subsistência, não tem muito sentido, o índio fugia. Quer dizer, então o que você vai fazer? Você vai tirar do índio os meios de subsistência, vai tirar do índio a terra. Daí ele precisa, de alguma forma,
produzir, trabalhar para ter essa subsistência. Isso também vai refletir um pouco mais na frente, na Lei 601, lá de 1850, que a gente vai ver. Esse é um link lá para frente. O direito, historicamente, sempre vai trabalhar com a ideia, isso só é rompido, quer dizer, nós estamos lá em 1530, mas desde 1530 até a Constituição de 88, o direito vai trabalhar com a perspectiva integracionista, quer dizer, a ideia de que o índio é uma evolução na cadeia cadeia do homem, né? O índio é um estágio da evolução humana. Isso é uma ideia etnocêntrica que no Brasil vai começar, o professor Bessa pode falar sobre isso melhor depois, se eu estou certo, que isso vai começar a mudar no Brasil só com Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, lá com o Parque do Xingu, depois com a Apoena Meirelles, falando sobre isso, com os primeiros contatos dele. Então, a gente pode partir para começar a falar sobre o direito positivo, quer dizer, falamos até agora sobre a ideia do colonizador buscando no direito a autorização para explorar terras e pessoas, índios. E agora nós vamos tratar desse direito positivo, como ele via, como ele se materializava, exatamente como fez a Constituição de 88, com o direito dos índios, especificamente com os índios, com a pessoa dos índios. Mas partindo do seguinte axioma, quer dizer, primeiro, o índio não é uma evolução da cadeia humana. O índio quer ser índio. O índio é o índio, reconhecido como índio. Quer dizer, ele não está num estágio anterior ao nosso. Ele é fruto da sua própria cultura, da sua própria subsistência. Então, partindo desse pressuposto, eu dividi rapidamente o direito positivo em 3 momentos. Do descobrimento, 1530 até 1824, de 1824 até 1988, de 1988 até agora. De 1988 até agora não tem muita relevância, quer dizer, tem relevância, mas não tanta. E nesse primeiro período, quer dizer, da descoberta 1530, 1534 até a Constituição de 1824, nós vamos ter sempre uma legislação, uma autorização que vai variar entre a liberdade, concessão da liberdade do índio e a exploração e a definição da escravidão do índio. Quer dizer, alguns momentos são vacilantes, a legislação é vacilante, mas ela vai levar em cada momento, dependendo das circunstâncias fáticas e sociais, ela vai conduzir o índio ou à exploração, quer dizer, ou a escravidão, ou a liberdade do índio. Isso sempre vai estar na pauta do dia, quer dizer, de acordo com as necessidades da colônia portuguesa, isso no Brasil, o índio vai ser escravo ou o índio vai ser utilizado apenas para trabalho, reconhecendo a sua liberdade. O que é importante, que é muito importante nesse caso, é que 2 leis, tem uma série de leis, uma série de regulamentos, mas 2 leis são muito importantes nesse caso. A primeira delas é a lei de 1609, que João Mendes Júnior vai dizer que cria no Brasil o indigenato, quer dizer, a ideia de que o índio é o senhor, é quase que como se existisse um direito natural do índio, as suas terras e a sua cultura. Essa lei do indigenato é de 1609 e proíbe a escravidão do índio. Quer dizer, outra importantíssima lei, quer dizer, em 1609 nós vamos ter essa proibição da escravidão, mas em 1611, após algumas batalhas, algumas guerras com os índios que não toleravam a escravidão, vai ter uma nova lei que autoriza, nesse caso, a escravidão. Em 1680, nós vamos ter uma outra lei que vai abolir a escravidão, que é uma lei importante, só vai autorizar a escravidão dos negros.
1688, uma lei muito importante para nós, porque ela acaba novamente com a escravidão, mas coloca o índio na tutela dos juízes de órfãos. Quer dizer, 1688 quase um divisor, quer dizer, abole a escravidão, mas coloca o índio como tutelado pelo poder, pelo juiz da região. 1688, 1755, nós vamos ter a reforma pombalina, o Diretório de Pombal, que vai expulsar do Brasil os jesuítas. 1808, nós vamos ter uma famosa Carta Régia do Príncipe Regente. E essa Carta Régia vai pautar, ela é específica para determinada localidade, mas ela vai pautar posteriormente todo o sentido de agressão e de exploração dos índios. Essa Carta Régia é muito longa, mas eu trouxe alguns pontos importantes. É o Príncipe Regente, e ela trazia exatamente a ideia, trazia a necessidade de combater os índios botocudos, lá em Curitiba e Guarapuava. E essa Carta Régia, logo depois, ela é estendida a todos os demais índios, a outros índios também da região. Então, só para vocês terem uma ideia de como eram os índios tratados nessa perspectiva, quer dizer, algumas passagens interessantes, ele vai colocar que todos compreendidos dos limites dessa capitania e infestados pelos índios denominados bugres. Umas por terem os índios bugres mortos os seus moradores e tal. Ele vai colocando, e o príncipe vai colocar, tendo-se verificado na minha real presença a inutilidade de todos os meios humanos pelos quais tenho mandado que se tente a sua civilização, quer dizer, a ideia integracionista, né, que é a ideia de que os índios precisam ser integrados à comunidade, eles precisam ser civilizados, coisa que o índio realmente não deseja, ou pelo menos grande parte não deseja. Então, civilizado, a reduzi-los a aldear-se e gozarem de bens permanentes de uma sociedade pacífica e doce, debaixo das justas e humanas leis que regem os meus povos, até mostrando a experiência quanto inútil é o sistema de guerra defensiva. E aí ele vai caminhando, e deveis considerar como principiada a guerra contra esses bárbaros índios. Essa Carta Régia vai autorizar novamente a guerra contra os índios, a chamada guerra justa, para que eles se submetam à autoridade de Portugal, por conta deles não aceitarem, né, a escravidão e a perspectiva de trabalho forçado. Bom, em 1822, as Seis Marias no Brasil elas são extintas. E aí se vai levar 28 anos para nós decidirmos o que nós vamos fazer com as terras, seja dos índios, seja do Brasil. É interessante notar que, se nós formos lá na Constituição, no artigo 231, nós temos 7 ou 8 dispositivos. Quer dizer, o artigo 231 tem alguns parágrafos. Em todos os parágrafos, se não todos, acho que só um não vai comentar, em todos os parágrafos nós temos as disposições sobre terras. Quer dizer, daí a importância das terras para os índios e para a população e para os colonizadores. Bom, essas leis são as mais importantes desse período, de 1500 até 1822. Em 1824, nós vamos ter a Constituição, e a Constituição não vai tratar sobre índios, não sem que isso tivesse efetivado um grande debate na Constituinte, inclusive com José Bonifácio depois sendo exilado por conta de ter defendido os índios nessa perspectiva. Mas nessa época, quer dizer, de 1824 a 1988, nós vamos ter 4 ou 5 leis fundamentais que até hoje elas vão nos trazer informações relevantes.
A primeira delas é a lei de 1831, que vai abolir de novo a escravidão dos índios e vai colocar mais uma vez os índios sob o regime da tutela dos juízes. Quer dizer, os índios como incapazes. Se vocês verificarem esse link, né, a discussão de Fernando de Vitório lá na América Espanhola, 1502, aquele que fundou o direito internacional público, dizendo que os índios eram como crianças, isso vai ter reflexo em 1831, já teve em 1686, mas vai ter reflexo em 1831, quando vai se configurar a incapacidade dos índios, colocando sobre a responsabilidade e a tutela do juiz. Em 1845 tem o decreto 428, que, embora tivesse regras interessantes, ele não vai ser muito aplicado. Até que em 1850, quer dizer, 28 anos depois da extinção das Seis Marias no Brasil, que aconteceu em 1822, nós vamos ter o decreto, a Lei 601, que é a chamada Lei de Terras. E essa Lei de Terras, ela é fundamental, porque ela vai informar todos os julgamentos posteriores até os dias atuais, não principalmente, mas também o famoso caso da Raposa Terra do Sol, no Supremo. Essa Lei de Terras, ela até hoje é vista como a lei que tentou definir, ou que definiu, o que eram as chamadas terras devolutas. Essa informação e essa conceituação de terras devolutas vai ser fundamental tanto para os índios quanto para todos aqueles que trabalham e que estão com o problema da terra. É uma lei informativa. Definitivamente não é uma lei boa. A lei não tem uma escrita de fácil solução. Mas ela vai traçar, em 1850, o regramento sobre as chamadas terras devolutas. A lei vai dizer, com uma redação que não é muito fácil, como eu disse, no artigo 3º, o que são terras devolutas. Ela diz, são terras devolutas as que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional. Parágrafo 2º. As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo. As que não se acharem dadas em Seis Marias ou outras concessões que não forem revalidadas por essa lei. E as que não se acharem ocupadas por posses. Quer dizer, em 1850 nós temos 4 categorias de terras. A primeira delas é se as terras estivessem ocupadas pela coroa, pelo Estado, essas terras, elas não seriam devolutas. Se áreas de terras dadas em Seis Marias tivessem título hábil, elas não seriam terras devolutas. Então vejam, áreas de terras públicas utilizadas pela coroa e áreas de Seis Marias legitimadas. Terceiro, áreas dadas em Seis Marias, mas que ainda não estão legitimadas, mas que podem ser legitimadas por essa própria lei. Terceiro. Quarto, terras ocupadas que também seriam legitimadas por essas leis. Terras públicas, utilização pública, Seis Marias legitimadas, tituladas, Seis Marias que não estavam tituladas, mas seriam tituladas por essa lei, e ocupadas. Essas ocupações não são ocupações indígenas, não são ocupações de pequenos colonos, são ocupações para legitimar o Vale do Paraíba, segundo contam produtores cafeeiros. Enfim, se nós não tivermos nessas 4 situações, a terra, segundo essa lei, é classificada e qualificada de devoluta. Essas terras, então, devolutas, são as terras que serão devolvidas para a coroa. Enfim,
Quais são as terras devolutas, então? São as terras que não foram e não estão legitimadas, não estão tituladas. Essa discussão vai nos trazer repercussões hoje, principalmente no uso capião. Quando nós temos a hipótese de uso capião sem que o imóvel, sem que o bem, sem que a terra, se a área de terra tenha certidão no RGI. Desde aquela época já era autorizada essa certificação. Se nós não tivermos uma área de terra titulada, essa área de terra, pela lei 601 de 1850, é uma área de terra, é uma terra chamada devoluta. Se isso acontece, sem titulação, não há possibilidade de usucapiar qualquer área. Essa é a perspectiva. Essa perspectiva não é adotada pelo Supremo hoje. O Supremo hoje vai entender que as áreas que não estão tituladas precisam ser comprovadas pela Fazenda, pelo Estado, que elas são do Estado. Inverte a lógica. É o Estado quem tem que provar que a área é pública. E não aquele que pretende, a uso capião, provar que a área está titulada. Há uma inversão nesses valores aí, mas o que é... Percebam que essa influência, quer dizer, essa lei, ela vai trazer essa perspectiva das terras devolutas, mas ela vai ser qualificada também como uma lei que institui no Brasil o latifúndio. Essa lei vai ser influenciada por um economista britânico chamado Edward Wakefield. O Edward Wakefield vai trazer a informação e vai ter a sua doutrina dizendo que para você controlar as pessoas, você tem que controlar a comida delas. Formação dele, século 17, 18. Você tem que 19. Você tem que controlar a comida delas. Se você controla a comida delas, você precisa, para controlar a comida delas, você precisa controlar a terra. É interessante notar que o artigo 1º dessa lei, a 601, vai trazer uma regra importantíssima. Ela vai dizer: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Quer dizer, as terras devolutas, a partir da lei de 1850, apenas seriam adquiridas. Não há possibilidade de adquirir a terra por qualquer outro título. Leia-se, inclusive, o uso capião. As terras devolutas não podem ser adquiridas. A lei classifica apenas como a aquisição. Muito bem, vou caminhar. A Constituição de 1891, e aí começa o problema contemporâneo. A Constituição de 1891 vai trazer a perspectiva e o regramento que as terras devolutas que antes eram do Império, né, da coroa, elas vão ser transferidas especificamente para os estados. Essa transferência de terra para os estados vai acarretar uma discussão enorme por uma interpretação que é dada pelos estados sobre o que seja terra devoluta. Essa discussão vai fazer com que as terras indígenas tenham uma enorme dificuldade de demarcação pelos títulos que vão ser apresentados como se concedidos pelos Estados-membros, que, em violação a essa lei 601, os Estados não vão conseguir interpretar essas terras devolutas de acordo com o que está na lei. E várias questões de corrupção, de interesses regionais, vão influenciar lá na frente a demarcação das terras indígenas.
Bom, junto com a Constituição de 1891, que não vai traçar nenhuma regra específica para o índio, mas vai transferir para os estados essas terras devolutas, nós temos em 1910 a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que vai ser extinto lá em 73. FUNAI é 68, 69. E a FUNAI começa aí. Começa aí também. Então, ele vai ser extinto depois de um longo caminho de discussões. Quer dizer, o primeiro diretor-geral do SPI foi o Marechal Rondon, em 1910. Em 1916, nós vamos ter o Código Civil, que vai trazer a incapacidade, vai dizer que o índio é incapaz relativamente, nós vamos saber disso, e vai autorizar o uso capião. Quer dizer, a uso capião, nesse caso, ela vai legitimar uma série de aquisições de terra, contrário também à Lei 601. É importante notar como influência apenas que na discussão do Código Civil de 16 houve uma divergência muito grande entre Clóvis de Bevilacqua e o Muniz Freire, que era um senador da época. Clóvis de Bevilacqua entendia que os índios deveriam ser regrados à sua incapacidade, se é que existia a incapacidade, a sua tutela deveria ser utilizada, deveria ser normatizada por lei especial. No que Muniz Freire ganhou a discussão e foi trazido, então, no Código Civil de 16, com vigência a partir de 17, que o índio era relativamente incapaz, trazendo ainda uma ideia integracionista, como o índio uma evolução, e a hora que ele encontrasse a possibilidade da civilização, fosse civilizado, ele deixaria de ser índio e passaria a ter a capacidade plena. Vou caminhar para encerrar. 67, com a criação da FUNAI, nós falamos, as constituições trazem ainda regras que ampliam ou não o direito à terra. Estatuto do Índio, em 73, vai ainda manter a ideia integracionista, quer dizer, e a Constituição de 88, então, vai ser um avanço na perspectiva indígena, mas, ao mesmo tempo, ainda vai deixar a desejar numa série de pontos, principalmente no reconhecimento. Quer dizer, na verdade, a Constituição de 88 vai reconhecer o índio e alguns direitos indígenas, mas existiu uma série de discussões pré-constituintes que a Constituição foi influenciada por forças de dominação, evidentemente. Tivemos publicações dizendo que a Constituição seria, se concedesse maiores direitos aos índios, na verdade estaria colocando em risco a segurança nacional, além da segurança nacional, que os índios venderiam todas as suas riquezas, avaliadas em mais ou menos 40 bilhões de dólares, para instituições e países estrangeiros, de modo que essa discussão permeou toda a Constituição. Houve uma publicação dramática do Estado de São Paulo, afirmando que os índios estariam vendidos para esses bens, no que houve uma mudança significativa sobre a perspectiva da Constituição, que antes exigia, não só consultava os índios, mas como as organizações indígenas, não só consultava as organizações indígenas, mas queria o seu reconhecimento para que o texto pudesse ser aprovado. A partir desse momento, com uma série de denúncias que os índios estariam a serviço de outros capitais, passou a apenas consultar os índios e não exigir a sua concordância para que os textos fossem colocados na Constituição. Eu teria uma série de outras questões a colocar, mas principalmente sobre o julgamento da Raposa Serra do Sol, mas se houver oportunidade, eu coloco ao final. Eu quero
terminar só com 3 passagens breves sobre os índios, que foram trazidas pelo Carlos Frederico Marés, que foi presidente da FUNAI, vai ser convidado para vir a EMERGE falar sobre a terra também. O Carlos Frederico Marés foi convidado, são 3 passagens breves, mas que eu reputo importantes, infelizmente não vai dar para falar sobre tudo e falar com um pouco mais de tranquilidade, mas a primeira passagem do Carlos Frederico Marés, que eu trago à colação, ele vai dizer que nos idos de antes da Constituição, 1987, 1988, ele foi convidado pela tribo, pelos Macuxis, foi convidado a explicar o que seria a Constituição Constituinte, e que ele conta que foi até a comunidade indígena, e depois de longo período explicando o que seria a Constituinte, o que seria a Constituição, um dos índios levantou e disse assim: os brancos têm razão, esse negócio de Constituição é muito bacana, nós temos que ter uma Constituição nossa, porque nós vamos precisar dizer quem é que vai poder entrar nas nossas terras, quem nós vamos querer que aqui fique, quais são as nossas festas. Quer dizer, ele saiu de lá muito impressionado com aquilo, que na verdade os índios não se viam na Constituição de 88. Quer dizer, então a Constituição de 88 é realmente um reconhecimento do branco ao índio, sem que os índios, na maior parte das vezes, tenha qualquer relevância sobre isso. Quer dizer, eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados em defender o direito deles. A ideia de proteção é da Constituição para que o Estado não desenvolva políticas que coloquem em risco a cultura do índio. A segunda passagem do Carlos Frederico Marés é muito interessante também, que ele foi uma comunidade indígena e no início dos anos 80, e essa comunidade indígena teve uma parte das terras alagadas por Tucuruí, e além disso existia a passagem de ferrovias no meio da área de terra demarcada, e eles também faziam transmissões, e os índios acabaram perdendo parte de suas terras por conta dessas atuações estatais e a atividade também empresariais privadas. Ele tentou explicar e foi o que tinha acontecido, e um dos índios, ele explicava que era uma lei, que era desenvolvimento do país, etc. Até que um índio também levantou e disse assim: esse negócio de lei é uma invenção. Se o branco inventou uma lei para passar dentro das terras dos índios, eles que inventem outra para proteger o direito dos índios. Quer dizer, essa perspectiva de uma lei fora da ideia de cultura, de tradição e de uso comum. E por último, eu trago a informação de um julgamento ocorrido em 1898. Um julgamento que nos afeta diretamente. Conta-se que um índio pequeno, chamado Antônio Solimões, foi retirado de sua mãe indígena, Helena, por um juiz. Porque, como eu disse, como a gente sabe, como eu comentei, os juízes tinham a poder de, por conta da incapacidade dos índios, eles exerciam a função de tutores, né? Eles exerciam o poder sobre os índios, que eram órfãos. A ideia legislativa era de órfãos. Bom, Antônio, retirado de sua mãe, é colocado numa família, terceiros. Antônio foge e retorna para a mãe, no que o juiz determina, então, novamente a apreensão de Antônio. Um advogado chamado Mateus de Souza Lopes, constrangido com a situação, impetra habeas corpus a favor do índio.
a ordem é denegada por 2 fundamentos. O primeiro fundamento é que, por conta do índio estar submetido, ser incapaz, a mãe, a Helena, não tinha possibilidade de exercer o pátrio poder sobre o índio. E segundo fundamento, informava que se a mãe não tinha essa capacidade de gerir a sua própria vida, daí porque colocada sob a tutela do Estado, ela também não teria a capacidade de gerir a vida do seu filho. 2 situações importantes, quer dizer, Antônio então é retirado dos braços da mãe e a passagem de julgamento vai dizer que a Helena é uma verdadeira selvagem e ignora a língua portuguesa. E a Helena estava no tribunal, quer dizer, essa ideia de incapacidade por não ter o domínio da língua portuguesa está repetido lá no Estatuto do Índio, no artigo 9º, inciso 2, de 1973, e vai dizer que é um dos requisitos para que alcance a capacidade você ter o domínio da língua portuguesa. Bom, eu gostaria de falar uma série de outras coisas, eu tentei acelerar, enfim. Queria só trazer a perspectiva, por último, que o direito dos índios, quer dizer, a vida dos índios, a opressão que o direito, durante toda a história, exerceu sobre os índios, nós vamos encontrar isso no nosso dia a dia, com outras comunidades também oprimidas, outras pessoas oprimidas. Quer dizer, o direito vai servir a uma razão muito clara, quer dizer, a razão da opressão. Eu tenho meditado muito sobre a função da lei, sempre a razão da existência da lei, porque todos nós sabemos, e aí eu concluo, todos nós sabemos a discussão existente entre Conrad Hess e La Salle, né? A ideia de uma Constituição que seja regramento, propositiva, e uma Constituição, segundo La Salle, que é apenas fruto do reconhecimento do direito que existia. Eu sempre imaginei que La Salle tinha uma posição equivocada, sempre imaginei que o livro do Conrad Hess, lá de 33 páginas, nos dizia muito mais. Eu tenho refletido muito sobre isso, quer dizer, a ideia do direito regir a conduta daqui para frente vai ao contrário do que se imagina, né, de um regramento social. O direito tem que reconhecer a cultura, os usos, os costumes, aquilo que a sociedade quer que seja direito. E uma vez reconhecido o que a sociedade quer reconhecer como direito, isso é colocado num texto escrito como reconhecimento de um documento histórico. O que não se imagina, e aí é um pouco essa divergência, é que o documento escrito vai reger a sociedade para frente, quer dizer, numa perspectiva que vai nos trazer hoje a influência terrível do que se chama segurança jurídica, né? Nós queremos que a regra seja estabelecida para que nós saibamos o que vai acontecer mais para frente. Bom, eu tinha uma série de outras coisas, eu queria trazer o julgamento da Raposa Terra do Sol, a demarcação do Cinta Larga, do Guarani Kaiowá, mas fica com uma outra oportunidade. Obrigado por ter estado aqui.